Boa tarde, Moreira Lopes. Boa tarde também aos ouvintes do Sintonia da Tarde e aqueles que nos acompanham também através das mídias sociais. Estamos aqui na 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Manhuaçu, na presença do Tenente Queiroz. Boa tarde, Tenente. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Moreira. Boa tarde a todos que nos escutam e nos acompanham. É sempre um prazer estarmos aqui às sextas-feiras, compartilhar um pouquinho de dicas de prevenção. E Moreira, o tema da emergência dessa semana a gente vai falar um pouquinho de acidentes domésticos com crianças, especialmente nesse período agora, principalmente do Dia das Crianças. Tenente, eu gostaria que o senhor começasse falando, quais que são os tipos de acidente mais comuns, que envolvem crianças e que o Corpo de Bombeiros tem atendido. Bom, em casa a gente às vezes tem alguns riscos escondidos, Muitas vezes os adultos ignoram, mas que é algo perigoso para as crianças, principalmente relacionado à chama, botija de gás, o fogão em si. Então é muito importante que um botija de gás esteja fora do acesso de crianças e também durante ali a cocção de alimentos, utilizando a cozinha, tomar muito cuidado com o manuseio de líquidos quentes, gorduras, óleos, tomar muito cuidado com cabos de panela que projetem para fora do fogão, evitar que a criança fique sozinha, desacompanhada e que faça algum tipo de brincadeira de forma a evitar queimaduras. E um outro tipo de acidente também que infelizmente acontece muito é a utilização de materiais combustíveis, como álcoois mesmo, ou alguns solventes, Algumas pessoas guardam combustíveis em casa, principalmente trabalhadores rurais, que mexem ali com gasolina, óleos. Isso pode sim causar um acidente com a criança, que vai mexer, pode causar uma combustão e um acidente grave. Então é muito importante que esses materiais estejam fora do alcance das crianças, em locais fechados, trancados e que as crianças estejam sempre com supervisão de um adulto. E, Tenente, a gente sabe que alguns brinquedos também podem estar ali, influenciando nesse risco que essas crianças podem ter, principalmente aquelas crianças que são menores. Quais que são os principais cuidados com esses brinquedos? Bom, é muito importante para as crianças menores não deixá-las desacompanhadas, Tem que ter um adulto supervisionando, tem que ter alguém olhando a todo momento, porque um instante de descuido pode ser ali o momento que há um acidente. No caso de brinquedos, existe uma classificação etária, Cada brinquedo tem uma idade indicada para cada tipo de criança, então é importante respeitar. Determinados brinquedos com peças muito pequenas não são recomendados para crianças pequenas porque elas têm a vontade de colocar esses objetos na boca. Isso pode causar ali uma obstrução de vias aéreas, um engasgo, Pode trazer um acidente grave também. Então é muito importante que objetos espalhados na casa também tenhamos atenção para que pequenos objetos não venham ali causar um acidente. E falando um pouco dessa questão dessa obstrução com brinquedos, caso aconteça algum tipo de engasgo também, quais que são as medidas que esses pais devem tomar? Bom, imediatamente acionar as equipes do Corpo de Bombeiros pelo 193 ou as equipes do SAMU pelo 192, mas caso a pessoa tenha o treinamento indicado, já iniciar as manobras de desengasgo. Se a pessoa não tem o treinamento, não tem a qualificação, faça contato com o telefone de emergência, que ou o médico regulador ou o bombeiro militar vai fazer as instruções para que aquele atendimento seja realizado ali já nos primeiros instantes e que não precise aguardar a chegada das equipes. Mas é muito importante a pessoa manter a calma e também realizar ações de prevenção, buscar orientar e buscar o conhecimento de como realizar esse desengasgo. E em casos de quedas ou cortes, e como que esses pais, esses responsáveis podem tomar esse cuidado e quando deve estar acionando a companhia ou não? Bom, no caso de cortes, algumas lesões, é muito importante a gente agir na prevenção, Sempre deixar fora do alcance de crianças qualquer material perfuro-cortante, materiais que possam causar perfurações ou cortes, Desde materiais ali de limpeza de unha, materiais utilizados na cozinha, como facas, garfos, São objetos que podem causar acidentes graves. Caso seja constatado um acidente desse tipo, é muito importante o acionamento imediato das equipes de resgate também e, se for uma hemorragia muito grande, fazer o possível para conter essa hemorragia.
e aguardar a chegada das equipes. No caso de quedas, né, também é importante agir na fase de prevenção, utilizando grades, utilizando guarda-corpos, corrimãos e nas janelas e varandas também utilizando aquelas redes de proteção. Além disso, sempre é importante não deixar as crianças desacompanhadas. Caso a criança venha a sofrer algum tipo de queda, é importante evitar mexer muito a criança, já que não se sabe qual tipo de trauma aconteceu ali. Acionar imediatamente as equipes de socorro e aguardar a chegada para atendimento médico especializado. E, Tenente, para a gente encerrar, o Corpo de Bombeiros tem oferecido algum tipo de treinamento, não só para pais responsáveis nas escolas também, para estar também diminuindo, né, esses casos de acidentes com crianças? Sem dúvidas, o Corpo de Bombeiros realiza diariamente treinamentos para instituições de acolhimento, né, para creches, escolas, mas também para a comunidade em geral, para associações, né, onde os pais estão ali presentes, já que boa parte do tempo são os pais, são os responsáveis, são os parentes mais próximos que estão lidando com as crianças e são eles que precisam ter realmente o treinamento para atuação em caso de emergências, desde emergências envolvendo obstrução, né, como engasgos, emergências envolvendo cortes, queimaduras ou quedas, todos esses tipos de conteúdos são abordados pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Então, caso também os pais tenham interesse de aprender, de fazer essa capacitação, só entrar em contato com a 2ª Companhia de Bombeiros em Manhuaçu, que a gente está de portas abertas para qualificar e para prevenir, que é sempre o melhor caminho. Tenente, mais uma vez, obrigada pela participação. Muito obrigado, Ana. Obrigado a todos. Desejamos um excelente final de semana. E não se esqueçam, em caso de emergência, liga o 93. Boa tarde para você, Moreira, e também para os ouvintes do Sintonia da Tarde. Eu volto com você aí no estúdio.